Bom dia, meu povo. Tudo certo? Bom dia, Reis. Namorada, minha editora-chefe está aqui. Passa de ladinho para ninguém lhe ver, certo? Vai voltar daqui a pouco. Já me abandonou, certo? Vambora? O que a gente vai falar hoje? Sobre sabedoria. Eu estava meditando aqui a importância da sabedoria na vida do ser humano e o quanto a gente despreza ela, o quanto eu desprezei. Vou falar por mim, né? E acredito que a maioria das pessoas. Eu desprezei a sabedoria durante a minha vida toda. A confiança no Todo-Poderoso, desprezei aquilo que é mais importante. Porque é comum do ser humano focar nos prazeres, certo? Eu quero, como jovem na juventude, buscar os prazeres, buscar as ilusões, buscar aquilo que não vai agregar valor nenhum para a minha vida, para a sua vida, certo? Olha só, muitas das vezes a gente fala assim, eu confio no Todo-Poderoso, eu acredito nele, eu acredito nas promessas do Todo-Poderoso. Será que a gente acredita mesmo? Será que a gente confia? Porque a verdadeira confiança ela vai determinar o estado emocional que a gente está no momento das dificuldades, no momento que vai exigir aquela confiança nele, certo? Aquela confiança nele. Olha só o que está escrito aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. A confiança no Todo-Poderoso ela tem que ser plena independentemente da situação. Pronto, um exemplo. A gente vê o exemplo de Davi, né? O rei Davi. Quem não conhece a história do rei Davi? O rei Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, e os irmãos dele na fronte de batalha, e existia um gigante chamado Golias. A história relata o quê? Um gigante forjado na guerra desde da infância, temido, e estava afrontando. Olha, estava tendo uma afronta com relação ao exército de Israel. Existia uma afronta com relação ao exército de Israel, e todo dia ele vinha afrontar o exército. Dai-me um homem para que lute comigo. Para você que não sabe, aquela época, as batalhas, os exércitos, eles lutavam de duas formas. Ou todo o exército contra todo o exército, imagina, milhares e milhares de homens no fio da espada, com lança, confronto direto. Muitos homens eram mortos por mais que o exército ganhasse a guerra, certo? Então, muitas das vezes, os reis, para evitar uma baixa grande no seu exército, por mais que eles acreditassem na vitória, existia uma norma que permitia o seu melhor soldado lutar contra o melhor soldado adversário. Só que naquela ocasião, o gigante afrontava o exército de Israel e todos temeram. Desde o rei, que era perito em funda, que foi a arma usada por Davi para vencer o gigante. Mas o que chama a atenção é a confiança. Em meio a situações difíceis, em meio a gigantes que aparecem, quando Davi chega naquela situação e ele olha para o gigante, os olhos físicos não falaram mais alto com relação a Davi. Porque ele falou assim: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Então ele sabia que o exército era do Deus vivo, ele confiava no poder de Deus e não olhou em nenhum momento para o tamanho do adversário. Esse tipo de atitude expressa literalmente a confiança de todo o coração e não no seu próprio conhecimento. Porque muitas das vezes a gente, em meio a situações difíceis nas finanças, aparece dívida, a pessoa fica preocupada com isso, com aquilo outro. Quando ele fala, não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, porque até as aves, que têm menos importância do que vós, eu as alimento, certo? Só que o que acontece? Preocupações, medos, dúvidas, situações fazem com que a gente
muitas das vezes vem até murmurar, reclamar, colocar a culpa em outro. Ó, são situações que a gente programa nossa mente para viver em ciclo, fracassar, não prosperar. Porque é colocar a culpa em outras pessoas, é não atribuir a nossa própria. Vê que massa. Eu gosto assim. Não vou editar, não vou gravar. É bom que a gente faz, sabe o quê? Uma situação. Outra situação que expressa a falta de confiança e a necessidade da aprovação de outras pessoas, a perfeição que não existe, certo? Muitas vezes, quantas coisas você e eu, nós não deixamos de fazer porque achamos que não está perfeito. O feito é sempre melhor do que o perfeito. Nada começa perfeito, tudo começa com dificuldade. Vai ter falha, vai ter situações para te atrapalhar. Você acha que não está legal e não faz. Você acha que não tem condições de fazer e não faz. De propósito, para você ter uma ideia, de propósito, eu coloquei um vídeo no canal. Tem um vídeo no meu canal do YouTube. Eu troco uma ideia com o pessoal. Estava no carro, eu decidi conversar com o pessoal acerca do processo administrativo que eu estou defendendo minha tia, que é pensionista. Se quiser, você olha lá no canal. Só que o que acontece? Depois eu olhando, o vídeo ficou longo, ficou 51 minutos e 22 segundos. Uma conversa, um bate-papo com o Juninho. Minha namorada botou, minha namorada é editora-chefe. Só que depois, no meio do percurso, eu percebi que ele repetiu. Ela, sem perceber, repetiu. E eu, quando eu vi essa suposta falha, eu pensei assim, não vou consertar, não. Eu vou deixar vídeos com falhas de edição, com situações de propósito, para que nós venhamos entender que sempre vai acontecer situações para nos atrapalhar. Sempre o início de uma caminhada, ela vai ser pequena, não vai ser do jeito que você espera. Mas se isso te parar, se as dificuldades parar você, se as dificuldades, os problemas parar você, eu nunca vou sair daquela mesmice. Eu nunca vou sair do deserto, eu nunca vou entrar na terra prometida. Por quê? Porque eu desisto em meio aos problemas, em meio às adversidades, em meio às dificuldades. Tá certo? Isso também demonstra minha confiança no Todo-Poderoso. Mas vamos falar sobre a sabedoria, olha só. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Se você prestar atenção, Salomão, o homem ícone da sabedoria, ele vai falar em Provérbios. Perdi as contas, eu perco as contas como ele fala de sabedoria aqui. Sabedoria, sabedoria, conhecimento, sabedoria, conhecimento, sabedoria, conhecimento, sabedoria, conhecimento. Só que nós, mortais, temos o erro grande de vivermos em busca de prazeres e não de sabedoria. A gente quer comer do fruto e não quer a sabedoria, que é a semente. A gente quer usufruir, mas a gente não quer buscar o entendimento, a sabedoria, que é o verdadeiro tesouro. Se você entender, olha só, se você entender o verdadeiro valor da sabedoria, olha só, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria, a mercadoria da sabedoria, do que artigos de prata, maior o seu lucro do que o ouro mais fino.
Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais posso desejar não se pode comparar a ela. Mais preciosa é do que os rubis e tudo mais do que posso desejar não se pode comparar a ela. Então, tudo que o seu coração desejar, o seu ser desejar, não se compara à sabedoria. A sabedoria tem muito mais valor. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honras. Só que o ser humano ele corre atrás de riqueza, ele não corre atrás de sabedoria. Só que a riqueza é consequência da sabedoria, de focar na sabedoria, de adquirir a sabedoria. Então eu não foco em adquirir riqueza, eu foco em adquirir sabedoria. E por consequência, você vai tomar atitudes, você vai crescer de forma naturalmente, porque você adquiriu a sabedoria. Então você vai ter discernimento, entendimento para tomar atitudes, para fazer escolhas, tomar decisões, para abrir mão de coisas. Quanto mais você adquire sabedoria, mais você vai prosperar, mais por consequência você vai adquirir riquezas. E quando eu falo riqueza, é em todas as esferas da sua vida, certo? Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, árvore de vida para os que dela tomam. E são bem-aventurados todos os que a retêm. Olha só, quando você adquire sabedoria, quando nós adquirimos sabedoria, nós temos o entendimento de agir em todas as áreas da nossa vida, certo? Quer ver uma coisa? Por falta de sabedoria, muitas pessoas têm vivido relacionamentos tristes, relacionamentos conjugais destruídos, despedaçados. Eu já vivi isso muitos anos atrás, então eu posso falar a você sobre relacionamento. Porque hoje eu tenho um relacionamento, estava conversando com um rapaz ontem que eu não troco por, antes de ontem, aliás, por nenhum relacionamento na face da terra. Hoje, minha vida a dois com minha namorada é de paz, de tranquilidade. Mas isso se constrói com sabedoria de Deus. E você pode construir também. Porque, vê só, deixa eu te falar um negócio. Vai chegar um dia, grava a data de hoje. Que data é hoje? 30 de julho de 2025. Grava o que eu tô te falando, eu vou publicar esse vídeo. Vai chegar um dia, e não tá longe, que as pessoas vão serem substituídas, as famílias, elas vão ser quebradas totalmente. Por quê? Porque o núcleo familiar, o reino do Todo-Poderoso aqui na Terra, representado por uma família sólida, edificada, ela sempre foi atacada e não existe momento mais difícil para as famílias do que esse momento que nós estamos vivendo. O núcleo familiar, o reino, ele é atacado de várias formas, em vários frontes. É nas escolas, é nos relacionamentos, e as pessoas elas estão abrindo mão do bem maior, que é a sua família, seu relacionamento familiar. Escuta o que eu estou te falando. Daqui a uns dias, e não muitos, os robôs, as máquinas vão substituir filhos, pais, irmãos, cônjuges. A princípio, a máquina vem com uma ideia de servir. O robô ele vai servir nas atividades, ele vai isso, vai aquilo. Mas por conta do ser humano não ter um mínimo de sabedoria, de entendimento, essas máquinas, que brevemente estarão fisicamente semelhantes ao ser humano, a ponto de, a olho nu, não conseguir se diferenciar. Grava o que eu estou te falando. Assim como o celular. Lembra do celular? Quem é da minha época que você pegou o celular
Dá pra ver daqui. Que era um tijolão grandão. Você abria aqui, puxava uma antena. Lembra? Para ligar, fazer uma ligação interestadual. O que que acontecia? Só quem tinha muito dinheiro, porque a conta vinha uma fortuna, meio de comunicação, certo? Então, lembra do amostradinho? Comprava um bicho desse, botava aqui, ó, pendurado no cinto. Minha editora, bota uma foto aí, acha uma foto do celular das antigas, na época das antigas. Botava aqui, ó, nem ligar, ligava, nem internet tinha. Quando veio o primeiro dados móveis, você tem que ficar girando, girando, esperando. Pra quê? Lembra? Como é que é o celular hoje? Como é que é o celular hoje? A modernidade, daqui a uns dias não vai ter nem celular físico. Vai ser na mente conectado. Você vai pensar, ele vai distribuir um holograma na sua frente. Júnior está assistindo muito filme do futuro. Aguarde, você vai ver, certo? E essas máquinas, que vão ser semelhantes a seres humanos, com uma proposta inicial de servir ao ser humano, àquela família, nos afazeres de casa. Vamos fazer um trabalho na faculdade, ele vai lá com a inteligência artificial, ele vai chegar e vai fazer para você. Só que vai substituir as pessoas. Por quê? Pela falta de sabedoria, as pessoas não entendem o que representa a família. Não somos pessoas perfeitas, mas buscamos a perfeição na outra pessoa, não conseguimos entender os seus erros, suas falhas, amar ao próximo, mesmo ele sendo defeituoso, no falar, no agir, porque eu tenho defeitos, minha esposa tem defeitos. Tá entendendo? Agora, vai chegar um momento que a máquina ela vai substituir o ser humano e ela vai vir sem defeitos. Ela não vai falar aquilo que te chateia, ela não vai ter comportamentos que te chateia, porque o que destrói os lares, as famílias, os relacionamentos é o acúmulo de pequenas falhas que não são superadas, que não são vencidas. Que não são vencidas. É uma palavra que você não gosta. Fulano fez aquilo, fulano bota uma toalha aqui toda vez em cima da cama molhada. Esse homem não presta. Aquela mulher que eu queria que fizesse um arroz quentinho e ela não fez. Na hora que eu mandei, o ser humano ele é extremamente exigente e rigoroso com o próximo e não olha para si mesmo, não quer entender os seus erros, suas falhas. Exige perfeição nos outros quanto mais você exige perfeição, mais você é imperfeito, mais você é falho e não olha para suas falhas. Nem se preocupa, fica tranquilo. Daqui a um pouco você vai ter uma máquina tomando café com você, almoçando, jantando, que não vai falar nenhuma palavra que você não gosta. Vai agir perfeitamente e você vai se apaixonar por ela, a ponto de dormir abraçado. Vou nem falar mais o que vai acontecer. Por conta da sabedoria. E o ser humano, ele não consegue buscar, não consegue se dedicar, certo? Então, que nós venhamos buscar essa sabedoria, esse entendimento, para que possamos agir na nossa vida e sermos prósperos. Prosperidade é crescer, desenvolver, a ponto de deixar um legado na vida das outras pessoas. O legado não é acúmulo de riquezas, é o quanto você impactou e mudou a vida de outra pessoa através do seu comportamento, da sua atitude, do seu ser, da sua palavra, do seu agir, do seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Nós temos sido exemplos, temos vivido como exemplos a ponto de outras pessoas se espelharem em nós, positivamente ou não. Perdão. Tá certo? Então, busque a sabedoria, corra atrás dela. Ela está gritando nas praças, nas ruas. Ela está em todo canto. Tá certo?
para que nós venhamos ser pessoas melhores, desenvolver nossa mente, crescer nossa mente a ponto de... Deu para escutar? Meus vizinhos, passarinhos cantando, falando. Eu amo ouvi-los, certo? Faça o que tem que ser feito. Busque sabedoria e entendimento. Namorada, tudo certo? Busque a sabedoria para você ter uma vida sentimental. Porque a primeira coisa, o primeiro princípio, é você entender que nós devemos buscar um relacionamento com o Todo-Poderoso. Você acredita que Deus existe? Busque um relacionamento com Ele. Fale com Ele. Ele quer ser seu amigo. Ele quer te fazer filho dele e herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. Tanto nos céus como na terra. Certo? A falta de administrar riquezas aqui na terra não tem a ver o quanto a pessoa ela é íntima de Deus ou não. Tem a ver com que princípios eu sigo. Princípios de sabedoria, de entendimento. A sabedoria para gerir os recursos, para multiplicar os recursos que chegam às suas mãos, para trazer novas fontes de renda. Só isso. Porque o Todo-Poderoso ele já entregou. Ele disse assim, ó, os céus são do Senhor e a terra eu dei aos meus filhos. Só que nossa mente ela é tão pequena que ela enxerga R$ 1.000 e 10 milhões de reais como sendo um abismo sem fim, uma distância entre um e outro. Quando o Todo-Poderoso, todas as riquezas da terra, ele considera como nada, ele já entregou em nossas mãos, certo? Então a gente tem que entender que a partir do momento que eu sigo princípios de prosperidade financeira, a coisa vai acontecer. Como eu já expliquei várias vezes, a prosperidade é o crescimento da pessoa. Ela é natural. Eu sei que quando você ouvir isso pela primeira vez, vai desarmar o seu disjuntor, porque aconteceu comigo também. A gente cresce desde a infância, acreditando que a prosperidade financeira é um absurdo, que é para uns, que é difícil, que só fulano, só Beltrano, que não dá certo para mim, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. É uma dificuldade que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não é não. É só eu entender que eu tenho que plantar, esperar, regar, colher naturalmente. É só entender que os recursos, quando chegam. Ó, é tão natural, quer ver uma coisa? É, imagina uma maçã. Você pega uma maçã, você vai comer uma maçã. Você pega a maçã tá lá bonita. Aí você come, 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 come a maçã. Só que no meio dela vai ter o quê? Uma semente. Duas sementes. Sementinha. Você come a semente? Não. Não. Porque aquela semente ela foi feita para eu plantar de novo. E aquela semente, quando eu plantar, no seu devido tempo, ela vai retornar com uma árvore frondosa, dando centenas de novas maçãs. Só que quando chega o recurso nas minhas mãos, eu quero comer todo o recurso, eu quero comer a semente, eu quero comer o recurso que ainda vai vir. Como que eu vou prosperar? Eu sou um devorador de recursos, não um multiplicador. Eu tenho que pegar o recurso, comer um pouco e plantar para que ela venha dar novos frutos. E vai chegar uma hora que, se eu for fiel no pouco, eu vou ser colocado no muito. Simples assim. Se você tem um recurso de um salário mínimo, não importa o valor. Se você gasta, come menos do que você ganha, e você tira uma sementinha, por menor que seja, e planta, você já está prosperando. Se eu passa pelas minhas mãos todos os meses R$ 10.000 e eu gasto 11, eu como 11, eu como os 10, eu sou um devorador, eu não estou prosperando. Simples assim.
Ah, Júnior, não dá. Dá, porque é uma questão de mentalidade. No começo é mais difícil, eu tenho que fazer o milagre para apertar, de despejos são grandes? Tem, mas você consegue. Tem hora que tem que apertar o cinto. Não, não, não. Pegue meu celular, não. Tudo certo? Deu pra entender? Mas a gente vai falar mais sobre isso. O que eu gostaria que você entendesse? O que mudou a história da minha vida foi quando eu passei a tirar a minha mentalidade, meu foco da riqueza, das coisas, e passei a adquirir sabedoria. Certo? Mudou toda a história da sabedoria. A sabedoria me ensinou que eu tenho que desfrutar, curtir a vida doidada de forma saudável, salutar como uma criança, com minha esposa, com minha família, todos os dias, independente da quantidade do recurso que eu tenho. Só que o que acontece? Tem gente que pensa que para ser feliz, para desfrutar, é quando ela estiver no restaurante bom, quando ela estiver no lugar paradisíaco, quando ela for conhecer a Disney, quando ela for fazer isso, for fazer aquilo, enquanto que eu desfruto aqui. Ó. Estava desfrutando ontem, dentro de casa, comendo uma carne moída com uma macaxeirinha com minha esposa. A gente ia assistir um filme, não pegou, mas eu estava ali desfrutando. Deu para entender? A sabedoria, ela vai ensinar você a viver e ser feliz como deve ser. Tá certo? Namorada? Fugiu. Então vou encerrar. Que Deus abençoe você. Vamos buscar sabedoria. E até o próximo vídeo.